Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Não há nada errado com o seu vídeo. É que o assunto da aula de hoje é esse aqui, ó. É a democracia corintiana, certo? Então, vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Mas antes, quero pedir para que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo, acione o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com todo mundo para fazer desse canal uma realidade. Deu uma mudadinha aqui no cenário, ó, ficou mais legalzinho para vocês. O que vocês acharam, certo? E antes da gente começar a falar desse assunto interessante, importante dentro da história do Brasil, quero pedir para que vocês também sigam a página da Click Design, design gráfico e fotografia dos meus amigos Cleison e Venise, responsáveis, pela logo do canal. É isso aí, parceiros de sempre, uma excelente empresa de design e fotografia, a melhor, né, de Mato Grosso do Sul. Tá joia? Solta a vinheta. Bom, galera, falando a respeito desse assunto tão importante que foi a democracia corintiana, eu preciso, né, primeiro apresentar para vocês essa camisa, essa relíquia que eu tenho aqui do Dr. Sócrates, né, uma réplica da camisa de 1983, que foi exatamente o período em que a democracia corintiana atuou. E também quero indicar para vocês esse livro aqui, ó, do meu ídolo, né, uma pessoa sensacional, polêmico, mas de umas ideias importantes e muito interessantes dentro do quadro político, futebolístico e claro, né, já fiz uma aula sobre isso, onde o esporte e a política não podem estar desassociadas, né? Então eu recomendo aqui o livro do Casagrande, ó, Casagrande e seus Demônios, né? Que é o primeiro livro, né, conta a história do Casagrande e sua luta contra o vício. E no meio de toda essa história do Casão, claro, né, vai estar presente esse momento da democracia corintiana, onde ele, Dr. Sócrates, Vladimir e o meio-campista Zenon lideraram esse movimento chamado democracia corintiana em meio. Por que esse assunto é importante, Marcelo? Né? Por que nós estamos falando da democracia corintiana? Porque você é corintiano, né? Também, mas assim, né? A democracia corintiana ela foi importante, foi um movimento, né, que surgiu na década de 80, que tinha como principal característica exatamente o quê? Né? Um fator político democrático dentro do clube, certo? Que entraria de choque exatamente com os interesses do Brasil naquele momento, onde o Brasil vivia o quê? O governo ditatorial. Então você imagina, né, uma política de um clube popular, né, uma segunda maior torcida do Brasil, certo? Uma política democrática em meio a um governo ditatorial, né, militar, enfim, por isso foi tão interessante, foi tão importante esse movimento que surgiu no Corinthians, que recebeu o nome de democracia corintiana, tá certo? Eu recomendo novamente para vocês o livro Casagrande e seus Demônios. Quem não leu, leia, é muito interessante, é um livro tocante, é uma luta, né? Você se emociona com a luta do Casagrande em relação ao vício, e a gente se emociona até hoje, né? O Casagrande nunca deixou de lutar, ele está sempre, a luta diária, como ele diz, mas é um cara, um exemplo maravilhoso de pessoa, né? Eu tive o prazer de conversar uma vez assim com o Casagrande, né? Para quem não sabe, eu fiz em São Paulo, eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, né? Na Faculdades Integradas Alcântara Machado, na FIAM. E na minha turma da FIAM eu estudei com a irmã do Casagrande, né? E um dia ela me falou isso, eu fiquei assim, né? Falei, nossa, eu sou, né, fãzaço do seu irmão e tal. Ela falou, tá vindo me buscar hoje. E aí calhou de eu conversar com o Casagrande por alguns minutos, mas para mim, né, foi um momento histórico que eu nunca mais vou esquecer, assim, certo? Então é isso. Nós vamos falar da democracia corintiana, nós vamos falar do movimento democrático, que foi um movimento, a democracia corintiana foi um movimento que surgiu na década de 80, certo? No Brasil, liderados, como eu já disse, pelos seguintes jogadores: Sócrates, Casagrande, Vladimir e Zenon, com a participação de todo o elenco, né? Todo o elenco corintiano da época, certo? E ela teve diversas pautas dentro do clube em caráter interno e externo. Porque chegou um momento em que os líderes da democracia corintiana perceberam que, como a torcida abraçou essa causa, né,
do Corinthians, os caras perceberam que ali não era só uma torcida, e sim uma militância, que seria muito importante para lutar por novas conquistas dentro daquele Brasil ditatorial. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a tentar, né, a convencer a sociedade brasileira na luta por causas democráticas. Como, por exemplo, em 1983 para 84, no final de 83, mas principalmente no ano de 1984, né, o Brasil foi às ruas pedir o quê? Eleições diretas para presidente do Brasil. E aí o que vai acontecer? Cara, os caras, né, foram para as ruas. E essas lideranças da democracia corintiana, principalmente o Dr. Sócrates e o Casagrande, eles lideraram esse movimento das diretas, né, que onde estouraram comícios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, diversas capitais, Pernambuco, diversas capitais, né, Recife, diversas capitais explodiram esse movimento das diretas na pedido de uma votação para presidente. Mas vou chegar lá nas diretas, certo? Vou começar um pouquinho a respeito, falar um pouquinho dessa história da democracia corintiana e já eu vou introduzir aqui, né, esse contexto histórico tão importante, né, para fazer essa relação da democracia corintiana com a história do Brasil, tá certo? A democracia corintiana iniciou-se mais precisamente em 1982, com a eleição do presidente Valdemar Pires em substituição ao antigo presidente Vicente Mateus. Valdemar Pires assume o Corinthians e traz como diretor de futebol um sociólogo chamado Adilson Monteiro Alves. Adilson Monteiro Alves trazia em suas ideias como diretor de futebol o rompimento com toda aquela política coronelista e autoritária e centralizadora do antigo presidente, do então presidente na época que foi substituído, o senhor Vicente Mateus. E essas ideias, casado aos jogadores líderes desse movimento da democracia, fez com que isso se tornasse realidade. Com o aval do diretor de futebol Adilson Monteiro Alves, Sócrates, Casagrande, Zenon e Vladimir lideraram esse movimento de democracia corintiana, certo? E esse nome, democracia corintiana, ele veio com o publicitário chamado Washington Oliveto, corintiano também, o Washington Oliveto, que deu esse nome, democracia corintiana, para esse movimento e pegou completamente, como você viu aqui, nas costas da minha camiseta, tá certo? Aliás, falando em costas de camisetas, né? O Corinthians estampou diversas frases importantes dentro da sua camiseta durante a fase da democracia. A democracia corintiana, como você viu aqui atrás, certo? Havia também uma frase escrita dia 15 vote, já vou explicar por quê, certo? E também eles entraram um dia num jogo da final do Campeonato Paulista de 1983, eles entraram com uma frase dizendo assim, ganhar ou perder, mas sempre com democracia, certo? E aí, dentro dessas transformações, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa democracia corintiana. Havia algumas mudanças interessantes que aconteceram dentro do Corinthians. Muitas ou quase todas as decisões eram tomadas em conjunto. E como é que funcionavam essas decisões em conjunto? Não é? Certo? Por exemplo, contratações, escalações, regras internas, né, concentrações, certo? Tudo isso era decidido por voto, certo? Todos votavam para decidir se isso seria realizado ou não. E o voto, né, era o mesmo peso para todos, desde o roupeiro até o técnico do time. O voto é o mesmo peso, certo? Então as decisões realizadas dentro do Corinthians seriam decisões realizadas através de eleição. Tudo que era decidido no Corinthians era feito através de votação, certo? Então, isso é um grande... Imagina, você pega nos dias de hoje, galera, com a democracia, embora ela esteja sofrendo, né, diversos... tem uns fogos aí de artifício que estão interrompendo um pouquinho a gravação, mas peço desculpas, certo? Mas assim... meio essa democracia que a gente vive hoje, já em 2020, né? Uma democracia que vem sofrendo abalos, né? Uma democracia que já vem em vertigem, né? Mas veja, nós já estamos em 2020, nós estamos falando de 1982, certo? E em 1982 a democracia ela não existia, porque nós vivíamos num regime ditatorial, entendeu? Então no meio disso aí, de repente surgiu uma decisão democrática dentro de um clube popular como era o Corinthians. Eu quero concluir, se nos dias de hoje, onde a democracia, né, já é mais forte, porque em 82 ela nem existia, não se tomam decisões dessa dentro dos clubes. Você imagina no período daquele lá. Então realmente foi muito inovador,
né? Foi sensacional, né? Foi histórico essas decisões que foram tomadas dentro do Corinthians, tá certo? E isso trouxe, né, dentro do campo, que é uma união desses jogadores, de todo o elenco, porque todo o elenco tinha as suas decisões, né? Todo o elenco tinha participação política dentro do clube, certo? O elenco fechado com o treinador e fechado com o diretor de futebol. Então havia ali uma grande, né, a grande parceria de todos ali, certo? E isso trouxe, claro, resultados. Na década de 80, em 1982 e 1983, que foram os anos onde a democracia corintiana atuou definitivamente, trouxe 2 campeonatos paulistas, né? E o Corinthians chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro. Ah, Marcelo, mas Campeonato Paulista, então deixa eu te falar uma coisa, né? Para quem gosta de futebol. O Campeonato Paulista hoje, ele é muito mais desvalorizado do que na década de 80. Na década de 80, o Campeonato Paulista, aliás, os regionais, né? Os regionais, eles eram extremamente valorizados. Os regionais eram muito mais importantes se você bobear que o Campeonato Brasileiro, sabe? Então, assim, na década de 80 e tal, é claro que não vou desvalorizar o Campeonato Brasileiro, imagina, né? Mas, assim, o Campeonato Paulista, ele tinha um poder, uma força muito grande de valorização da época. O Corinthians ganhou 2 seguidos. E chegou na final em 84, perdeu pro Santos, mas você não quer falar não, certo? Mas, assim, né? Chegou em 2 campeonatos, ganhou 2 campeonatos paulistas com essa política de democracia. Mas não foi só resultado, não, né? A democracia corintiana, ela trouxe muito mais que o resultado. Ela trouxe, né, uma resposta, ela trouxe uma alternativa para o Brasil daquele momento, que era um Brasil ditatorial, né? E para quem ainda não sabe, né, o que significa ditadura militar, aqui no card, ó, aqui vai surgir uma aula que eu dei no meu canal sobre 1968, do AI-5, que foi durante o regime militar também, que decretou o AI-5, tá? E vai aparecer aqui no card para você, tá legal? Bom, os militares assumiram o poder em 1964 e saíram do poder definitivamente em 1985, com a posse do então vice-presidente José Sarney, e depois se tornando presidente com a morte de Tancredo Neves. Em 1982, aliás, em 1979, então o presidente militar da época, o João Batista Figueiredo, ele decretou a anistia, que foi o perdão, né, de todos os crimes políticos cometidos durante o regime militar, tanto dos militares quanto, né, dos revolucionários, das pessoas contrárias, né, contrário ao regime e tal, certo? Os guerrilheiros e tudo mais. Então muita gente que estava exilada teve a permissão de voltar para o Brasil, pessoas que eram presos políticos, né, foram soltos, né, infelizmente teve pessoas que não, porque morreram durante todo esse período de tortura e morte, né, mas enfim, em 1979 o João Batista Figueiredo decreta a anistia. Em 1982 aprovou-se a primeira eleição direta para governadores e prefeitos do Brasil depois de, né, 60 para 22 anos. Depois de 22 anos, né, o Brasil voltaria a eleger, né, de forma direta seus governadores e prefeitos. E a eleição foi marcada para o dia 15 de novembro, certo? Por isso que o Corinthians entrou um dia com a camisa, né, você está vendo na foto aí, a camisa escrita dia 15 vote. Por quê? Para incentivar o brasileiro a votar. Né? Nós estamos lutando aqui pela democracia, nós estamos aqui, muita gente morreu por isso. Aí quando você tem um momento de votar, né, você vai faltar? Não vai não, vai lá dia 15, compareça e vote. E aí ele colocou isso na camiseta, certo? Então nessa foto aí na outra foto que você está vendo é a democracia corintiana estampada nas costas, e essa foto mostra, né, a faixa que o Corinthians entrou com a seguinte frase, né, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Então, pessoal, né, o Corinthians já estava envolvido dentro desse processo, certo? De eleições diretas. Em final de 83 para 84, um então deputado por Mato Grosso do MDB chamado Dante de Oliveira apresentou uma emenda constitucional pedindo a votação direta para presidente da República, já que foram autorizados prefeitos, governadores, deputados, senadores, né, e vereadores. E o presidente, quando é que vai ser eleito? Certo? E os militares tinham medo de abrir essa eleição direta naquele momento, com medo de que, né, acontecesse um golpe de esquerda, ou que o movimento de esquerda assumisse o controle do Brasil. Por isso que eles afirmaram na época, tá certo? E aí, né, começou um movimento em torno da emenda do Dante de Oliveira que se chamou Direta Já,
Olha essa imagem das diretas, é o comício que aconteceu no Vale do Anhangabaú, sensacional, 1,5 milhão de pessoas reunidas ali pedindo eleições diretas para presidente. O povo queria votar para presidente, direta já, eu quero votar para presidente. Eram essas as frases mais gritadas na época das diretas já. E o Corinthians, né, principalmente seus jogadores principais, como o Dr. Sócrates, o Casagrande, né, do livro aqui, maravilhoso, certo? Vladimir, Zenon, Birubiru, enfim, jornalistas, políticos como Fernando Henrique, Lula, Brizola, né, o próprio Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, esses caras todos se uniram em torno desse movimento pedindo eleições diretas para presidente. E esses comícios que aconteceram no Rio de Janeiro, que aconteceu em São Paulo, que aconteceu em Belo Horizonte, tudo isso pressionando o governo militar ou o Congresso para aprovar a emenda do Dante de Oliveira para que as eleições de 84 acontecessem de forma direta. E o que aconteceu? O Congresso votou a emenda e reprovou por 23 votos. 23, certo? O Brasil dormiu sonhando em votar para presidente e acordou no pesadelo das eleições indiretas. O Sócrates, na época do Corinthians, ele havia falado o seguinte, ele recebeu uma proposta irrecusável de um time italiano chamado Fiorentina. E ele disse na época que ele não iria para a Fiorentina se o Brasil votasse para presidente, se a emenda passasse. Não passou, Sócrates se transferiu para a Fiorentina e a derrota de Adilson Monteiro Alves nas eleições presidenciais do Corinthians pôs fim a esse grande momento histórico que foi a democracia corintiana. Tá certo? Que vai ficar para a história, né, como um momento único de um clube de futebol, certo? Assim como as diretas ficou para a história uma das grandes brochadas da história do Brasil, né? O brasileiro todo esperançoso que ia votar para presidente levou uma porrada na cara com a derrota da emenda, tá certo? E aí, resultado da história, Tancredo Neves foi eleito presidente indiretamente, derrotando Paulo Maluf no Congresso, porém, um dia antes de sua posse, ele foi internado, né, com problema no intestino, e no dia 21 de abril de 1985 ele veio a falecer. E aí então o vice-presidente José Sarney foi empossado definitivamente presidente do Brasil. Tá legal? Bom, pessoal, a aula era essa. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído com alguma coisa. E peço de novo para que vocês se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, acione o sininho para ser notificado. Eu demorei um pouquinho para colocar o vídeo no ar, porque eu estou passando por umas mudanças aqui, né? Mudança no cenário, mudança na casa e tal. E aí então, demorei um pouquinho, mas cumpri com a meta de postar esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo para todos e até mais.